Então até 1900 e tanto a gente não usava luva não fazia lavagem de mão para operar, não usava luva porque não precisava e o índice de morte era altíssimo. E quando foi falado que era para começar a lavar a mão, os caras falaram que era absurdo. Né? Então o cara na época era charlatão. O cara que falava para lavar a mão. Olha onde a gente está hoje. Isso é óbvio, né? Não tem que lavar a mão para colocar dentro de um corpo ali. E aí a gente vai quebrando esses dogmas. Um desses dogmas, que é o que você acabou de pontuar, é do uso de hormônios. Com quem você está fazendo, como você está fazendo, qual é a procedência desse hormônio, qual que é o problema de estar na academia com o seu personal ali que tirou do bolso uma ampola de X, sei lá o quê. Porra, qual é a procedência disso? Você entende? Eu tenho pacientes meus, por exemplo, que não conseguiram comprar as coisas que eu prescrevo e eles trazem paralelo. Como que eu vou colocar o meu carimbo nisso? Eu não sei de onde vem. Existe coisa séria, existe trabalho sério, existe empresa séria que faz. Está em falta, enfim, tudo bem, vai ficar sem. A gente vai para outros caminhos. Agora, o paralelo é muito chamativo, né? É muito mais barato. E ele dá muito mais efeito, até porque você não sabe o que tem ali. Então esse era o problema. Criou-se esse estigma de que quem usa testosterona, quem usa hormônio, usa bomba. Tanto que tem propagandas aí de bomba, tô fora. Isso é a maior bobagem que existe. Eu amava. Tem um documentário muito bom. Eu sempre recomendo ele aqui quando eu tô falando com um fisiculturista. Que acho que chama Harder, Better, Faster, Stronger. Tem na Netflix. Uhum. E ele fala sobre o uso de anabolizante nos Estados Unidos. E aí ele tá falando sobre como, em determinado momento, a FCAA dos Estados Unidos, do controle farmacêutico deles? FDC. Eles chamam o Stallone para ser... desculpa. O FDA. O FDA chama o Stallone para ser garoto propaganda da campanha contra esteroides. Uhum. Que era um cara que usava esteroide. Você vê Rambo 3... Sampa, né? Você vê o Rambo... Tipo assim, você vê ele no... O Rock, um lutador. Uhum. Pô, ele é forte. Mas não é nada que você não encontre na Praça da Sé. Você vê Rambo 3, o trapézio dele tem um trapézio, Exatamente. tá ligado? O trapézio dele tem uma bazuca, né? Você fala, meu Deus, viado, como é que o cara cresceu tanto e ele lá? Não, gente, Então. drogas nem morto. É a hipocrisia por trás de uma coisa que existe, né? Não, e aí eu vou além, porque a gente tá falando que bomba, tô fora. O que é bomba? É hormônio? Então quer dizer que a gente tem que parar de dar anticoncepcional pras meninas com 13 anos de idade? Eu, pelo menos, sou a favor. O TRT é bomba? Você entende? Então, assim, a vida do cara mudou completamente, ele saiu da depressão, ele voltou a ter amor pela mulher, admiração pela vida, ele não pulou do prédio mais, por conta de uma reposição, ninguém tá falando que ele vai ficar sarado, musculoso, até porque isso não depende apenas da testosterona, pelo contrário, depende de muito mais do que isso. Se fosse só testosterona, tava todo mundo bombado. Porque hoje tem fácil acesso, você vai no médico, hoje o cara já tem mais conhecimento, você consegue sair para comprar. Mas não é assim que funciona. Então a gente ainda, infelizmente, está muito fixo a dogmas antigos. Por exemplo, um dos estudos, se não o estudo que foi o precursor dessa ideia errônea de testosterona, foi um estudo de 1941, que tinha um N de participantes de 3. 3 pessoas fizeram estudo, só que na verdade uma desistiu e a outra, por algum motivo, saiu também. Então era um estudo com uma pessoa, que na época também não se tinha ultrassom para saber se já tinha câncer ou não, e fez doses abusivas de testosterona e criou câncer. Agora, qual tipo de ester usaram ali? O paciente já tinha ou já não tinha? Como que era isso? Não era um método qualificado de um estudo para saber exatamente, entende? Então a gente está tendo que quebrar diuturnamente essa ideia de que o hormônio causa problemas, de que o hormônio é ruim. É claro que você precisa entender os conceitos. Por exemplo, terapia de reposição hormonal na mulher pós-menopausa não pode ser por via oral. A menos que seja progesterona bioidêntica, isomolecular e assim por diante. Uhum. Porque um que você compra na farmácia, que não tem a mesma molécula do seu corpo, vai dar problema. Vai passar pelo fígado, né? Para passar pelo fígado, vai aumentar esse HBG, enfim. Né? E até mesmo o próprio acompanhamento, né? Pô, claro. Fígado, tá fazendo Pô, você tem que estar de olho no seu fígado, tem que estar de olho no colesterol, tudo, né? Até porque a testosterona, em geral, ele aumenta o tromboxano, que pode aumentar, por exemplo, a produção de plaquetas. Você pode aumentar seu risco de viscosidade sanguínea e, com isso, um aumento de risco cardíaco por um abuso de testosterona.
Só que a gente está falando aqui de abuso. Então quer dizer que o psiquiatra vai parar de prescrever Rivotril porque ele tem medo que o paciente vire a cartela inteira? Isso é uma coisa, você entende? Então, vai do bom senso do profissional, vai da ética do profissional, vai do que o paciente busca, também da ética que o paciente busca, porque a gente sabe que existe muita coação hoje também. E outra, também acho que vai um pouco da mídia, né? Porque a Sim. mídia pega... Isso que você falou agora, eu sou formado em jornalismo. Isso que você falou agora é uma manchete do UOL. Pô, testosterona deixa o sangue mais viscoso, aumenta o risco de ataque cardíaco. O uso de testosterona pode te dar um ataque do coração. É a capa do UOL. Por quê? Porque é o que clica. É isso. Não tô mentindo? E você não vai ter lá na matéria falando, ó, o uso abusivo de Exato. testosterona sem um controle médico, com exames a cada X meses, pode possivelmente causar um ataque. Exatamente. Quem clica nessa notícia? Ninguém vai ler o resto. A manchete é o que vende. É exatamente isso. E, infelizmente, a gente está, como população geral, não é Brasil só, a gente está emburrecendo a um nível... Isso é verdade mesmo. Né? Alguns estudos saindo aí mostrando que os filhos, pela primeira vez, estão com QI menor que o dos pais. Isso é louco. Isso é muito louco. Então, a gente está emburrecendo. Alguma coisa a gente está fazendo de errado. E a gente já comentou vários motivos do porquê disso. E aí, será que a gente está emburrecendo e a gente está sendo mais controlado ainda mais? Né? O cara que lê a notícia, lê a manchete, e a notícia ela já se contradizia na primeira palavra. Mas ninguém leu mesmo. Já sai reverberando aí por fora, falando um monte de bobagem. É tipo ovo, né? O ovo... A gente tava falando de ovo ali. O ovo já matou, segundo o jornalismo brasileiro, o ovo matou mais que o... Mas... Qual é o nome daquele matador lá que foi morto agora? O Lá em Mogi das Cruzes, Pedrinho Matador. Pedrinho Matador. Porra, é o maior serial killer da humanidade, é o ovo, né? Porque... E o que eles falavam do ovo? Que o ovo aumentava o colesterol. Eu não falei que o colesterol é quem produz hormônio? Como que você quer baixar o seu nível de colesterol a qualquer custo? Porque aí a gente volta de novo no mesmo ponto. Não é colesterol que mata a inflamação. E qual colesterol? Não existe qual colesterol, só existe um. É mesmo? É. Porque e aquele papo do colesterol bom e ruim? Isso é uma falta de conceito. Colesterol é só bom. Tá. 30% da nossa energia do cérebro é colesterol. Se você for abrir um cérebro, né, uma necrópsia ali, você vai ver que ele é gelatinoso, gosmento, cheio de gordura. A bainha de mielina para transporte das sinapses e do canal do impulso elétrico é feita de colesterol, de vitamina B12, de colesterol. Todos os hormônios sexuais, cortisol, progesterona, estradiol, testosterona, vêm de colesterol. O que se confundiu? Não sei se propositalmente ou, enfim, o LDL e o HDL. Esse você já ouviu falar, que tem o bom e tem o ruim, certo? É o que se tá dos últimos exames estão ótimos, graças a Deus, mas eu sempre que eu fico de olho, esse aqui tem que estar alto, esse aqui tem que estar baixo. Mais ou menos. Não é tão assim, entende? Por isso que eu estava falando da interação individual de cada um. O LDL significa Low Density Lipoprotein. Então ele é uma lipoproteína. Ele não é colesterol. Colesterol é lipídio. Colesterol é gordura. Proteína é outra coisa. Só que ele é uma lipoproteína, então é uma proteína que carrega gordura. Tá. Porque o corpo, o sangue é 60% a 70% água. Como que a gordura iria passar de um lugar para o outro sem um transportador? A água não mistura no óleo. Então a gente precisa de alguém para carregar ele. E o LDL ele sai novinho em folha do fígado, com colesterol prontinho para ser usado e para qualquer lugar. E colesterol é quem faz reparação de todos os tecidos. Colesterol é só bom. Então você pega esse LDL e vai levar aonde precisa, vamos supor para o cérebro, com colesterol novinho em folha. Se esse trajeto tiver, porventura, pedra no caminho, um buraco ali, uma rua tortuosa, ele vai deixando cair o colesterol que está ali dentro. Isso faz placa de um cara que está inflamado. Então, paciente diabético, sedentário, hipertenso, que toma remédio e está com LDL baixo, o risco dele é baixo? Nunca. E aí, se o cara infarta, a culpa é da genética, porque o pai infartou também. É fácil fazer medicina assim. E aí o cara que está lá, ativo, que dorme bem, que treina, que bebe só final de semana, não fuma, ele está com colesterol LDL alto e a vida dele está fantástica. E o médico diz que o risco dele é alto e que ele tem que tomar remédio. Aí ele começa a tomar remédio e a vida dele vai pro chão. Você acha que é coincidência? O remédio de colesterol foi um dos remédios mais vendidos no mundo por muito tempo. O colesterol nos anos 90 era
Porra, quem viveu essa época sabe que era o drama do mundo, né? Porque medo vende, não vende? Você não falou da manchete? Medo vende. Porque as pessoas têm medo. E as pessoas estão cada vez mais com medo. E medo controla, medo vende. Então, se a gente parar para pensar, e isso eu ensino muito, né, para os meus pacientes, seguidores, enfim, a gente precisa voltar a pensar por conta própria. Então, ovo existia antes de 1900? Porra, ovo, né? Come ovo. Carne é um problema? Carne bem passada é um problema. E aqui não é uma questão de gosto, tá? Não, carne bem passada é um problema de caráter, né? É um problema... Eu não ia entrar nisso, mas... Porra, não, era mais uma parte médica. Eu posso entrar aqui. Pô, quem queima uma picanha merece uma agressão, né? Agressão é um física. Crime. Pra mim é 5 anos de cadeia. Eu concordo contigo, mas vamos pensar na parte mais, né? A glicação que sofre a carne bem passada é quem aumenta o risco de câncer. Você entende? Então existem uma série de coisas que as pessoas simplesmente estão dando de dados muito simplistas para as pessoas ficarem com medo de não fazer. Agora, saiu numa revista importante de nutrição dos Estados Unidos em 2021, um negócio chamado a Bússola da Alimentação. É como se fosse aquela pirâmide alimentar, né? E ele estava falando de três grupos de alimentos. Alimentos a serem encorajados a comer, alimentos a serem moderados e alimentos a serem evitados a todo custo. Onde é que tava o Nuggets? Olha, o Nugget não estava lá. Mas o quarto item para ser encorajado era um tipo de cereal de uma marca aí. A parar de comer. Para comer, para ser encorajado a comer. É mesmo? Era o quarto melhor. Cereal? Cereal. O 18º era o ovo cozido. Então eles estavam dizendo o seguinte, ovo cozido é pior para sua saúde do que cereal. Não, é maluquice. Mas aí a gente tem que lembrar o seguinte, quem faz o estudo? Então aí a gente, você entende? Existem alguns livros disso, de tudo que tem gente pode ser corrompido, ponto. Não sei se é, mas pode. Então por isso que eu falo, pense por conta própria. Você está melhor com aquilo que você está fazendo? Sua vida melhorou? Então você vai ouvir quem? Para que você vai ouvir os outros falando que isso, né? É basicamente isso. Né? Então, assim, eu vejo muitas pessoas lá no meu consultório, às vezes, mas eu ouvi falar que glúten é modinha e tudo. Testa, vai te fazer mal. A primeira regrinha lá do juramento de Hipócrates é não fazer mal. A gente só não pode fazer mal. Se eu tirar isso aí, vai te fazer mal? Não vai. Pode te fazer bem? Pode. Então faça. Aí o cara muda a vida dele. A gente vai precisar de um estudo da Indonésia falando de pessoas que eu nunca vi na vida para garantir que o que eu estou falando é correto? Né? Existia a gravidade antes do Newton elaborar a tese dele? Existia. A gente só não sabia o nome. É a mesma coisa hoje. Hoje a gente meio que é impedido de falar o óbvio porque ainda não saiu um estudo, né? Uhum. Então tá travado isso, sabe? As pessoas estão esperando muito a receitinha de bolo, né? Fala em receitinha de bolo? Não. Depois eu te passo, fica tranquilo. Não, tem uma aqui que é o drama de muita gente. E tem uma associação aí que é muito clara de ser feita, que é a testosterona e a queda de cabelo. Sim. Ter testosterona alta vai me deixar calvo? Depende da sua produção de metabólito do DHT. Tudo vai depender do DHT. Quando você tem um aumento em excesso de uma testosterona, geralmente mais rápida principalmente, você tem um aumento da produção também do metabólito próximo, que é a próxima via de produção, que é o DHT, que é a dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona funciona, cada molécula de dihidrotestosterona, de DHT, ela funciona de 4 a 5 vezes mais do que uma molécula de testo. Então ela é muito mais potente. É o DHT alto que dá irritabilidade, que dá pilificação, que deixa o cara com a pele mais oleosa, que dá queda de cabelo. Quando você tem pouca testo, acontece a mesma coisa. Lembra que eu falei da próstata? Uhum. Por um aumento do DHT. Porque o corpo pensa o seguinte, lembra que eu falei sempre também de feedback negativo? O corpo ele tenta se compensar. Pera lá, o seu Cláudio tá ficando com a testosterona lá embaixo. Então o que eu preciso fazer para ele continuar vivo? Eu vou aumentar uma enzima chamada 5-alfa-redutase para fazer com que essa testo baixa continue funcionando bem. Eu aumento o DHT. E quando a testo está muito alta, ela faz simplesmente a produção. Mesmo que uma produção ainda baixa,
Ah, sua enzima está funcionando pouco, mas muita testosterona significa muita DHT. Então, não necessariamente você vai ter calvície, mas se você fizer por muito tempo, por muito uso, com DHT muito acima... E quantos receptores e genética entra também nesse quesito de... Para calvície é muito grande. É, né? Para calvície é grande. Porque de tudo que eu estudei, que essa é uma parada que a gente estuda bastante porque é tema do canal, né? Sim. Essa relação do... Pô, você pode ter a testo alta e não ter queda de cabelo. Que é uma questão de genética. Mas as chances de você ter queda de cabelo com testo alta... É isso aí. São muito altas por causa dessa correlação. A mesma coisa da barba, né? Você Sim. ter testosterona alta, você tem mais DHT, e DHT é o responsável pela queda do cabelo e pelo crescimento da barba, né? Basicamente isso. Né? De uma forma muito geral é isso aí. Não, essa é a forma imbecil que eu achei de explicar depois de ter que ler. Mas basicamente é isso, né? Basicamente é isso. Agora, o poderio genético nessa questão da calvície é muito grande. Então, você vê um paciente que começa a ter entrada com 25, 30 anos de idade, puta, a genética importa. Que significa que ele não consegue resolver e reverter? Não. A genética ela é importante até a página 2. Então, a gente tem coisas que dá para fazer para a gente reverter pelo menos uma parte disso, você entende? E eu falo que nisso tem a genética muita importância, porque numa pressão alta e no diabetes, a genética é pouco importante. Num câncer, a genética é pouco importante. É muito mais importante o estilo de vida. Na calvície já é um pouco diferente. A genética ela já influencia um pouco mais, entende? E aí beira quase 50%. A parte boa é isso, né? A gente já tá num momento tão legal que você consegue ter acompanhamentos personalizados, acompanhamentos específicos para cada pessoa. É isso aí. Isso é muito louco, né? Isso é muito legal. Isso é muito bom. Tanto que, por exemplo, hoje a gente tem uma série de medicações, né? Hoje, na minha função clínica, eu uso muito mais fitoterápico, né? Eu vou mais para a área natural do que para remédio. Mas, em alguns casos, a gente tem que lançar mão de remédio, que diminui a função da enzima. E aí você permanece com o seu cabelo e tudo mais. Agora, quem vai produzir um cabelo de qualidade, aí tem a questão da tireoide, tem os minerais, tem o ferro, tem a vitamina D, tem o cobre, tem o enxofre, tem o zinco, enfim. Então é toda uma questão de uma complementação, né? Nada é muito... Uma ou é coisa isso só, ou né? é isso, né?